O meu entrevistado de hoje será um amigo de longa data. Tem muito tempo que eu não converso com ele, e com certeza o meu bate-papo com ele hoje vai ser altíssimo nível. Ele é advogado, é consultor jurídico, é palestrante, é instrutor de cursos online, é fundador da GF3 Consulting, que é uma assessoria e consultoria jurídica, e também é fundador do projeto Agrarice. Eu vou conversar com o professor doutor Gustavo Martins de Sá. Rapaz, você não tem noção do prazer que é estar com você, Gustavo. Ô, Divino, eu que agradeço o convite. Realmente há muito tempo, né? A gente se conhece e acabou que não se falou por um bom tempo, né? Mas eu sempre acompanho o seu trabalho e é um privilégio para mim poder falar contigo e automaticamente com todas as pessoas, os ouvintes seus aqui, que é um prazer tê-los conosco. Gustavo, você está em Uberlândia? Eu estou em Uberlândia, eu sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Lá a gente mantém uma base do escritório de advocacia também, junto com meus familiares, que é meu pai e meu irmão. E Uberlândia sou eu que conduzo sozinho o escritório aqui, sem familiares, né? Então a nossa atuação é aqui e no interior de São Paulo. Mas hoje, com a internet, a gente acaba atuando no Brasil todo, né, Divino? Aí em Goiás, por exemplo, a gente tem vários clientes também. Teve essa facilidade, eu acho que a Covid antecipou, né, um projeto que grande parte das pessoas pretendia fazer, que era atendimento online, etc. Então facilitou bastante e hoje a gente atua em praticamente todo o Brasil. Minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha um ditadozinho que ela sempre usava para mim, que era o seguinte: nem todo mal é totalmente mal. Então, a Covid, ela veio, levou muitas vidas, ceifou muitas vidas, infelizmente, né? Muitas pessoas se foram muito cedo, mas, por outro lado, antecipou coisas que estão facilitando a nossa vida e vai acelerar o mundo ainda mais. Mas nós vamos começar um bate-papo hoje a respeito de um assunto que é bem da hora, porque hoje entra em vigor o registro de máquinas e implementos agrícolas. Então, hoje, dia 30 de setembro, começa a valer, isso já vem sendo avisado há alguns meses, e é a respeito desse assunto que eu vou conversar com o doutor Gustavo Martins de Sá. Gustavo, o produtor ele poderá, então, formalizar essa documentação de máquinas e equipamentos no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, né? O já conhecido Renagro. Isso. Explique para a nossa audiência como é que vai funcionar esse registro. Divino, realmente é um tema muito importante e o momento é ideal. Na verdade, o decreto 11.014 de 2022, ele entrou em vigência em abril deste ano. Porém, ele deu um período de uma faculdade mesmo de registro realmente até o dia 30 de setembro, ou seja, a partir de 1º de outubro de 2022, ele passa a ser obrigatório. E aí a gente vai entender o que é esse obrigatório ao longo dessa entrevista, mas de imediato já a gente tem que entender que o propósito dessa lei é muito bacana. Por um lado, proteger o proprietário, o dono do equipamento agrícola ou, né, do trator também, e, ao mesmo tempo, contribuir com a diminuição do furto e roubo que existe nesse cenário, que tem crescido bastante. Hoje a gente tem tido várias operações da polícia em todos os estados brasileiros, de forma até conjugada, para se combater esse tipo de crime. A gente tem assistido com frequência, né, a prisão de várias quadrilhas. Hoje mesmo foi presa uma quadrilha no interior de São Paulo, mas que fazia a prática de assaltos em todo o estado de Minas e Goiás, principalmente. Então, o Renagro, que significa Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, vem exatamente para trazer ao proprietário desses equipamentos a possibilidade de ter um registro, como se fosse o documento do veículo do nosso carro particular, que até hoje faltava isso no Brasil, né? Então, é um anseio desses proprietários, é um anseio dos próprios órgãos públicos de segurança que se consiga ter um controle mais eficaz em relação a esse assunto. Quando você fala registro de tratores, isso quer dizer, além dos tratores, quais outras máquinas agrícolas? A legislação utilizou a expressão tratores e máquinas agrícolas. A gente tem que lembrar que existe uma distinção entre máquinas e implementos agrícolas, né? Quando se fala em máquina, a gente está pensando nos equipamentos maiores, e o implemento geralmente é aquele que é acoplado a uma máquina agrícola. A legislação usou apenas o termo máquinas agrícolas. Então já surgiu uma pequena dúvida, e a gente tem acompanhado os grupos de debate sobre esse assunto, se alguns tipos de implementos agrícolas, como ensiladeira, por exemplo,
vão poder ser registrados no Renagro. Eu acredito que uma das atribuições do Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável por esse registro, vai editar algum ato normativo para especificar quais serão os equipamentos que poderão entrar nesse conceito de máquinas agrícolas. Quando a gente fala em legislação no Brasil, Divino, existe muita lei no Brasil, né? Realmente é um quantitativo de leis muito grandes, e mesmo assim elas nascem com algumas lacunas, né? E uma delas que a gente já vê nessa questão, até pelos debates, eu como advogado participo do grupo de advogados de vários lugares do Brasil, né? Cada um com a sua opinião, todos voltados aí para o direito agrário, e já surgiu esse primeiro questionamento. O que é que vai ficar? A CNA também vai ter um papel importante nesse trabalho, e eu acho que ela vai ajudar bastante também a edificar esse conceito de máquinas agrícolas. Porque se a gente pega o conceito típico, né? Que são os grandes implementos agrícolas, que se conduzem por si só, isso é importante falar, né, que o trator ele é conduzido, ele não precisa de outro equipamento para fazer com que ele ande, né? É isso que a gente fala de conduz por si só. Então, esse conceito é que a gente precisa entender. Uma colheitadeira, eu sei que é uma máquina agrícola, né? Um autopropelido, por exemplo. Isso, exatamente. Então, a gente vai precisar especificar essa questão. O que é que vai se poder considerar nesse conceito de máquinas agrícolas? E é importante, Divino, essa pergunta é excelente, é excepcional, pelo fato de que os equipamentos menores, que são os implementos agrícolas, são objetos de furto com mais facilidade. É muito mais fácil você roubar um objeto pequeno do que um maior. O senhor sabe disso, né? As quadrilhas preferem até, a não ser que já é encomendado um trator específico, uma colheitadeira, mas, no geral, eles vão com caminhões e levam os menores, né? As ensiladeiras. Então, é importante que se tenha também uma proteção extensiva a esse grupo, a esse rol de implementos agrícolas também. Então, só para esclarecer, nesse primeiro momento, pulverizadores, plantadeiras, roçadeiras, grades, por exemplo, isso não será registrado. Isso aí é o que vai ficar em dúvida por enquanto, né? O que é certo, todo tipo de trator e máquina agrícola no seu conceito geral. Esse registro, ele será feito por uma plataforma que se chama ID Agromáquinas. Isso. Como é essa plataforma, como é que se tem acesso a ela? Divino, o ideal deixa eu só colocar uma questão importante aqui, porque as pessoas vão falar assim, mas isso aqui está entrando em vigência hoje, eu não estou nem sabendo, né? Uhum. Eu conversei agora há pouco com um cliente que eu tenho, que ele tem uma empresa de revenda de máquinas e implementos agrícolas. Ele revende trator com frequência, é vítima desses problemas com frequência, ele responde a 2 processos criminais, um em Goiás e um no sul do Brasil, no Paraná. A defesa que se faz exatamente pela falta de um registro como o Reagro é através de outros documentos, por exemplo, no imposto de renda, você prova que aquele maquinário pertencia ao fulano que vendeu para ele. Nós conseguimos absolvê-lo nos 2 processos até agora, pelo fato de que ele provou a idoneidade da empresa dele, ele só faz negócios com pessoas idôneas, com bens que ele busca a licitude da origem e tudo mais. Mesmo assim, pelo fato de ele ter comercializado com uma pessoa que foi presa, ou seja, a empresa dele não tem nada de errado. Mas como foi preso uma pessoa que comprou dele, ele passou a ser investigado. Então, ele foi apenas investigado e a gente demonstrou a idoneidade da empresa, ele foi excluído disso daí. E aí vem a pergunta, mas eu nem estou sabendo que tem isso. A empresa dele, por exemplo, não sabia que ele vai ter que fazer esse registro, enfim, vai poder até atuar como um agente conjunto com o importador e o fabricante, né, para fazer o registro em si. Primeira coisa, não precisa ficar preocupado porque não vai se expedir um documento de imediato. O que tem que se fazer no momento agora, a pessoa que tenha o trator e a máquina agrícola vai se registrar simplesmente, tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica, vai depender onde é que está contabilizado esse equipamento agrícola. Simplesmente você entra no seu celular, pode digitar Renagro ou Ideagro. Essas 2 expressões vão te levar para o aplicativo. Tá? Esse aplicativo, ele vai ter ali, ele é muito bem feito, é o que a gente chama de intuitivo, que você vai preenchendo facilmente aquilo que é perguntado. Esse decreto é um decreto muito, vamos dizer assim, ele traz muitos conceitos de como fazer, ele é procedimental. Então, se você for ler o decreto como um todo, né, que é esse decreto que eu falei, 11.014 de 2022, você vai ver que tem o passo a passo ali do que fazer. E a pessoa, o dono do equipamento, não precisa se preocupar em ler o decreto, porque
o próprio aplicativo ele é indutivo. O que você precisa de informação, ele vai te pedir. Eu, inclusive, vou fazer futuramente eu ainda não fiz isso daí, porque os dados ficam aparentes, né? E pela LGPD a gente tem que se preservar, né, Divino? A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente vai fazer uma captura de tela, um filme capturando a tela, mostrando o passo a passo para fazer esse registro do aplicativo. Então, primeira coisa que tem que fazer a partir do dia 1º de outubro, baixar o aplicativo, digita lá IDAgro, I, né, de igreja, D de dado, IDAgro ou Renagro. Baixa esse aplicativo como proprietário do equipamento, porque existe uma diferença entre proprietário, importador, fabricante e os agentes que são ser autorizados a fazer o mesmo papel do importador e do fabricante. É o chamado agente autorizado, tem essa expressão na lei. Então, o proprietário ele vai fazer um registro dele, pessoa física ou pessoa jurídica, para, no momento oportuno, concordar que ele é proprietário daqueles equipamentos. Tá? Então, de imediato, o que eu faço? Enquanto proprietário, baixo o aplicativo e preencho os dados pessoais. Gustavo, você falou da CNA. No geral, no caso de veículos, de carros, por exemplo, quem faz isso são os DETRANS. Sim. E no caso da máquina agrícola, quem vai fazer é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a CNA. Como é que a CNA conseguiu entrar nessa? E o Ministério da Agricultura também? Essa questão, Divino, mostra o quanto a CNA tem um papel fundamental na proteção do agronegócio brasileiro. Eu acompanho o trabalho, participo, inclusive, de várias audiências junto à Confederação Nacional da Agricultura, CNA, presidida pelo João há muitos anos já, e faz um trabalho muito bacana realmente para proteger. Então, esse anseio que vinha do proprietário rural, que vinha do proprietário das máquinas, e principalmente das autoridades públicas, foi uma conquista da própria CNA. A CNA tem capacidade, estrutura financeira, tecnológica para ajudar nesse sentido. Então, a CNA conseguiu, através da sua influência e principalmente, né, da sua boa vontade, ajudar na composição de todo esse cenário. O Ministério da Agricultura foi selecionado a priori como aquele que vai idealizar todo o projeto, mas o decreto já tem lá no finalzinho um artigo importante dizendo que o Ministério da Agricultura poderá autorizar outros órgãos a participar desse processo. Porque o que vai acontecer? Todo registro vai ter que passar por uma avaliação. Por isso que eu falei agora há pouco que o proprietário vai chegar um momento que ele vai ter que autorizar um pré-cadastro. Então, vai existir um lapso aí de trabalho muito grande, que o Ministério da Agricultura poderá conceder isso para terceiros, inclusive pelos próprios DETRANs. Acredito que não vai para DETRAN pelo fato de que vai transferir muito trabalho, mas tem essa possibilidade, essa competência de transferir para outros órgãos o mesmo trabalho que vai ser desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. Gustavo, quem é que tem a obrigatoriedade de fazer esse registro de suas máquinas agrícolas? Como a legislação passou para a gente aí, Divino, que é facultativa até o dia 30 de setembro, né? E a partir de 1º de outubro já se torna obrigatório, realmente essa pergunta tem que ser passada, né? Por quê? A obrigatoriedade é para todas as pessoas cujas máquinas agrícolas e tratores irão trafegar em via pública. Esse é o primeiro requisito. Tá? Então, assim, Gustavo, eu tenho meu trator, não sai da minha propriedade. Eu não preciso ter um Renagro. Até porque, quando chegar o momento que a pessoa tiver o documento impresso ou digital, que vão ter essas duas versões, tá? Igual a gente tem hoje, né? A carteira nossa de habilitação, ela pode ser impressa ou pode ser digital também, assim como o documento do veículo também. A mesma coisa vai acontecer com o Renagro. As pessoas vão ter a possibilidade de estar portando ela através de um celular ou o próprio documento. Só vai ser requerido esse documento em vias públicas. Acho válido aqui a gente falar o que é via pública, né? É uma expressão simples, mas tem uma distinção aí. O Código de Trânsito Nacional, ele fala que via pública tem diferença. É toda via de circulação de pessoas e de veículos. Porém, existe a urbana, e a legislação simplesmente diz que é aquela que está no centro urbano mesmo, e as vias públicas rurais, que são duas, as rodovias
e as estradas. Não sei se o senhor sabe, Divino, mas a rodovia é asfaltada e estrada é sem asfalto. Então, o que a gente chama de estrada de terra tem uma redundância, tá? Porque estrada já é aquela que não tem a manta asfáltica. Muitas vezes a gente chama de estradas vicinais, né? A estrada vicinal é até um erro técnico, porque ela é uma rodovia vicinal. Porque estrada é que não tem asfalto. Então, tudo que a gente fala aí de estrada de terra é o que é estrada realmente. Isso aí é o que está lá no Código de Trânsito Nacional, essa distinção que tem. Então, é importante as pessoas saberem, porque mesmo dentro da propriedade rural, pode passar uma estrada municipal. É comum, inclusive, isso daí, né? Então, a gente sabe que tem essa circunstância e a pessoa tem que estar ciente do seguinte: quando é que eu posso ser abordado por um policial exigindo o documento RENAGRE? Quando estiver em via pública. Esse é o primeiro requisito, certo? Então, estou numa estrada dentro da minha propriedade, que pertence à minha propriedade, não é uma estrada municipal. Não preciso ter o registro, certo? Mas lembrando, né, Divino, que a gente está falando aqui de uma questão até de segurança. Então, apesar da obrigatoriedade ser específica para o tráfego em vias públicas, é ideal realmente que as pessoas façam. Mas existe um outro requisito também, que é a data do trator ou do implemento agrícola, da máquina agrícola. Até 2016 não precisa, mesmo para trafegar em vias públicas. A legislação foi bem clara nesse sentido. Então, é obrigatório para quem tem o equipamento a partir de 2016 para cá e vai utilizar esse equipamento em via pública. O que é utilizar? Eu tenho uma propriedade rural, mas do outro lado da rodovia ela continua. Tem uma rodovia que passa ali. O simples fato de transitar de um lado para o outro, passando pela rodovia, é transitar em via pública. Então você fala, mas o policial vai fazer isso comigo? Ele tem o direito de fazer isso. Aí a pessoa vai explicar, mas eu só estou atravessando aqui, coisa e tal. É aquela questão. Eu posso ter o veículo apreendido? Posso. Pelo simples fato de estar ali atravessando uma rodovia, que é uma via pública. Dentro da minha propriedade passa também uma estrada municipal. Se eu estou com um maquinário lá e passar um policial, ele tem o direito de fiscalizar, tá? Então, a obrigatoriedade, veículos fabricados a partir de 2016 para frente e que estão transitando em via pública. De 2016 para trás, mesmo sem o documento e em via pública, não precisa. O que é estranho, né? Porque são máquinas mais antigas que poderiam dar mais problemas do que uma máquina nova, né? As que são mais comumente furtadas e roubadas são as antigas exatamente por não ter. Pois é. Então, foi isso que eu falei para o senhor. Apesar da obrigatoriedade da lei ser uma, é importante que os proprietários, para se resguardarem, providenciem essa documentação. Por um fato importante também, né? É totalmente gratuito, né, Divino? Não vai ter custo nenhum para fazer esse procedimento. É simplesmente questão de horas de trabalho ali no próprio aplicativo. Tá? Mas não vai existir custo para as pessoas, não vai gerar um imposto tipo IPVA aí pela frente. Tem muita gente pensando isso já. Eles vão querer cobrar e etc. Não. É um documento só, gratuitamente, vale em todo o território nacional e sem data de validade. Você acredita que esse sistema, Gustavo, vai melhorar essa rastreabilidade e vai coibir essas vendas de máquinas furtadas? Divino, eu não tenho dúvida alguma de que isso aí vai servir para esse propósito, principalmente. Pelo fato de eu trabalhar com empresas que trabalham com revenda, as próprias empresas hoje têm muito receio de fazer compras sem saber a origem do determinado produto. Então, com o Renagro, vai facilitar muito a vida de todas as pessoas. Uma coisa que está na legislação também, nesse próprio decreto, tem um artigo próprio dizendo que em caso de furto, roubo, desaparecimento, destruição do maquinário, você comunica já no próprio aplicativo. Então, olha que maravilha. Furtar o equipamento seu, você vai fazer um boletim de ocorrência e já vai juntar esse boletim no próprio aplicativo. Ou seja, vai disparar para todos os órgãos públicos, que é importante dizer também, apesar de ser feita a plataforma pelo Ministério da Agricultura, ela vai ser acessível por todos os órgãos de segurança. Daí demonstra realmente que a finalidade da legislação é essa proteção. Então, vai disparar ali já um alerta de que existe aquele maquinário como furtado, roubado ou destruído e assim por diante. Então, realmente, eu acredito que o propósito da legislação vai ser atingido, vai diminuir muito, porque hoje acaba que facilita.
é aquele negócio, né? Vai diminuir, não vai impedir. Hoje a gente tem o nosso próprio carro é furtado e a pessoa troca o chassi ali na esquina. Nós temos quadrilha Exato. especializada nisso. Então, assim, vai existir esse tipo de quadrilha? Vai. Né? Só que está dificultando a situação. E sempre que você dificulta, o criminoso acaba mudando de profissão. Então, a gente acredita muito nesse propósito da legislação, que quando tiver o sistema já bem avançado em termos de banco de dados, a gente vai conseguir realmente. Daí a importância, Divino, até reforçando com os seus ouvintes, de se fazer isso aí, mesmo que você não tenha um maquinário de 2016 para frente e sim para trás. É uma segurança do próprio proprietário, é um controle mais efetivo por parte da segurança pública brasileira, e a gente vai conseguir, dessa forma aí, ajudar a coibir. As pessoas que Além, trabalham com máquinas e compra e venda de máquinas agrícolas, passam por essas dificuldades. Sempre que eles têm grupos também de compra e venda, e de repente aprenderam fulano. Aí eles começam, eu já vendi para ele, eu também. Então, assim, o bandido ele está no meio das pessoas idôneas. Ninguém sabe quem que é ele. com certeza. Então, isso aí vai facilitar bastante para a gente, sim. Além dessa rastreabilidade, que outras vantagens você acha que esse registro vai trazer para o produtor rural? Por um lado, a segurança que ele tem em relação à propriedade, porque volta e meia isso aí, Divino, olha que interessante, né? Uma coisa pode parecer que não tem nada a ver, mas volta e meia isso da disputa familiar. Uma propriedade agrícola tem vários familiares, o dono morre da fazenda e os filhos vão ficar ali disputando de quem que é máquina e implemento agrícola. Nós participamos de um inventário em que existiam 18 entre tratores e máquinas agrícolas aí, e os filhos começaram a disputar esse patrimônio. Então, isso é interessante porque o próprio pai em vida, né? Estou dando um exemplo aqui daquela fazenda tradicional, que é o pai e os filhos, ele já pode Sim. começar a pensar nisso. Olha, eu já vou colocar esse aqui no seu nome, esse aqui no seu nome, e assim por diante. Porque hoje o que a gente tem para fazer esse tipo de prova, por exemplo, é imposto de renda. Se estiver declarado imposto de renda, a gente tem isso daí lá, né? Então, uma das vantagens é essa questão de você já controlar patrimônio, já pensando aí numa sucessão familiar, para evitar dissabores entre os herdeiros. A outra vantagem é exatamente o direito de propriedade manifesto, você consegue provar que aquele equipamento é seu. Então, em eventual situação, nós temos situações, Divino, quando eu falo nós, a advocacia em geral, né? Na advocacia é muito comum a pessoa ser abordada pela polícia e falar: esse trator que está aqui na sua propriedade é furtado. Como que a pessoa prova que um Valmet lá, 1967, é dele? Então, essa possibilidade vai existir a partir de agora. Vai facilitar muito a prova de propriedade, que é uma coisa extremamente importante no Brasil, e com isso evita-se problemas até de natureza criminal, como esse que eu acabei de explicar. Que documento que o produtor precisa ter em mãos para fazer o registro? Boa pergunta, Divino. Isso aí está na legislação também. O primeiro deles, que é o que mais faz prova, é a nota fiscal em si. E a gente sabe, e o legislador sabe, que muitos tratores e máquinas agrícolas não têm nota fiscal pela idade que tem, ou porque a pessoa perdeu e não consegue outra. Então, a legislação também trouxe a possibilidade de, além da nota fiscal, se utilizar um documento com fé pública. O que é um documento com fé pública? É um documento que você faz junto a um cartório. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui por analogia para o senhor entender e para o pessoal entender mais facilmente. Existem muitas propriedades rurais no Brasil que não tem escritura, não tem matrícula, não tem nada. Ela existe fisicamente, ninguém sabe de quem que é aquilo lá. Isso é herança do histórico do Brasil, lá de terras devolutas, coisa e tal, né? Sim. Uhum. E a gente tem uma parcela grande disso aí. Eu trabalho com Muito. crédito agrícola e quando a gente vai fornecer crédito agrícola, a primeira coisa que você quer é a documentação relativa à propriedade. E Isso. muitas pessoas não têm, e aí a gente faz esse tal documento de fé pública. A gente leva o oficial do cartório até aquela propriedade, esse oficial do cartório vai atestar que aquela pessoa está na posse da propriedade e assim por diante. No caso específico da Renagro, o que é isso? Eu não tenho nota fiscal do meu equipamento. Eu vou até o cartório e faço uma declaração. Então, é um ato meu, enquanto proprietário, de que estou dizendo que aquele bem é meu e pertence à minha família desde tal época. Se eu estiver mentindo, para tentar regularizar um objeto de furto, por exemplo, eu vou me sujeitar às penas da lei. Porque toda vez que uma pessoa faz uma falsa declaração junto a um cartório, em qualquer circunstância, vai responder por um crime de falsidade ideológica. Então, existe o receio de que as pessoas vão fazer falsas declarações? Existe, mas ela está sujeita às penalidades da lei.
Então, a pessoa que não tem a nota fiscal, ela poderá procurar um cartório e fazer o que a gente chama de ata notarial. Vai até o oficial do cartório e vai fazer uma declaração de que aquele bem pertence a ele. Eu vou aconselhar as pessoas a fazerem, nessa ida ao cartório, levar fotografias do trator ou da máquina agrícola para já mostrar para o cartório, inclusive constar isso na própria ata notarial. Tá? É um documento válido e que a legislação está falando exatamente isso aí, documento com fé pública. Então, é um documento que você produz junto aos cartórios, os cartórios têm essa competência de dar fé pública, é aquilo que está sendo dito. O cartório não tem responsabilidade alguma, tá, Divino? Ele coloca no papel aquilo que você atestou para ele, lógico que cada cartório vai criar os seus critérios, do que ele vai aceitar de declaração, uma declaração por si só, sem nenhum documento, ele vai poder aceitar isso daí, porque não existe óbice na lei, tá? Mas os cartórios têm o direito, sim, de criar, eu quero pelo menos que você traga um vizinho declarando que esse negócio é seu, vai vir aqui com uma testemunha. Excelente, se puder fazer isso, melhor ainda. Até porque uma pessoa mentir uma coisa, duas já é outra, né, Divino? Exatamente. Gustavo, eu acho que esclareceu, o pessoal já está sabendo agora que entra em vigor a partir de amanhã, eu até disse lá no início do nosso bate-papo, que era hoje, mas não é hoje, é amanhã, que entra, que já entra em vigor, mas eu gostaria que você me falasse em 30 segundos o que é o projeto Agrarice. Obrigado pela oportunidade. Divino, tem até um pouco a ver com a minha história. Eu me formei em Direito e eu queria ser agrônomo. E no fim das contas, acabei fazendo Direito. Na minha rede social eu conto essa história aí, depois o pessoal pode me procurar lá, professor Gustavo Martins de Sá. E acabei que eu fui para o Direito Agrário, então eu juntei as duas coisas. E eu acabei tendo uma missão pessoal de divulgar o Direito Agrário. E a minha missão é divulgar para produtores rurais, não é para advogados só não. É para que mais pessoas entendam quais são as leis principais, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, a ideia é exatamente essa. Nas redes sociais, está começando o projeto, tá, Divino? Você é o primeiro a saber disso aí, o primeiro a divulgar. Opa! Te agradeço por isso já. Então, ele está começando a ser estruturado agora. Eu tenho cursos online, o primeiro curso online do Brasil de contratos agrários é meu, começou lá em 2007. Então, esses cursos agora eu suspendi, eu vou fazer o lançamento mais para frente de outros cursos, mas o projeto Agrarice em si, ele é via as redes sociais, totalmente gratuito, porque realmente eu quero ajudar aí, que as pessoas conheçam a legislação agrária no Brasil, contribuindo dessa forma para que as pessoas tenham menos problemas na sua vida por falta de conhecimento da legislação. É essa a ideia. Mas eu falei que te daria 30 segundos, foi de propósito, para depois você voltar aqui e a gente falar a respeito desse projeto Agrarice. Quando você voltar com os cursos, a gente falar a respeito dos cursos. E conteúdo, conhecimento, você tem de sobra. Eu te agradeço imensamente. Eu sei que o seu tempo é muito curto, muito precioso, e você disponibilizou ele para a gente aqui. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, Divino, principalmente pelos elogios, né? E tenho certeza que a gente vai contribuir muito com esse bate-papo de hoje aqui, com os produtores que estão aí em dúvida sobre esse assunto. E, oxalá, a gente faça outras dessas aqui. Assunto que não falta, meu Divino. Faremos, com certeza. Abraço, meu amigo. Abraço, muito obrigado. Boa tarde. Até a próxima. Gente, coisa boa é prosa boa, e eu gosto de repetir isso. Eu tive o privilégio hoje de estar aqui com o professor doutor Gustavo Martins de Sá, advogado, consultor jurídico, palestrante, instrutor de cursos online, fundador da GF3 Consulting, assessoria e consultoria jurídica, e também fundador do projeto Agrarice. Vai lá na sua rede social, procure o doutor Gustavo Martins de Sá lá, e com certeza você vai encontrar e passe a segui-lo a partir de agora. Ele tem canal no YouTube também, não deu nem tempo de falar isso, mas nos outros bate-papos que tiver com ele, nós vamos falar. E ele falou a respeito do registro de máquinas e implementos agrícolas que entra em vigor a partir de amanhã. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas, conte que já vai começar amanhã a fazer o registro de máquinas agrícolas, com certeza você pode ajudar alguém. E o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal para que a gente possa ter mais vídeos, mais informações de qualidade para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.